Olá, você de dentro do grupinho, eu sou o Eduardo e hoje nós vamos ir direto para um sistema muito bizarro, mas muito divertido, que eu gosto pra caramba. Eu dei uma faladinha bem básica sobre ele lá no meu TikTok, então vai lá dar uma conferida antes de ver esse vídeo aqui. O sistema é Everyone is John, mas eu vou falar na versão brasileira dele, né? A versão abrasileirada da nossa querida cultura, que é a todo mundo e Zé, que foi falada pra mim justamente nos comentários do meu vídeo do TikTok. A versão original foi criada por Michael B. Sullivan e a versão brasileira foi traduzida e diagramada por Diego Bacinello. Bacinejo, eu não sei como se pronuncia o nome dele, tá aparecendo aí pra vocês. Também não vamos esquecer das nossas queridas ilustrações que foram feitas pelo nosso grandiosíssimo Yuri Perkovsky. Eu acredito que esse nome eu sei falar. No sistema, todo mundo divide o mesmo personagem e esse é o diferencial dele, porque ele tem múltiplas personalidades ou vozes dentro da cabeça e isso influencia muito na criação do jogo. Mas vamos começar do começo, que agora a gente vai introduzir alguns conceitos para que a gente precisa para ter, né, a construção do jogo de um jeito certinho. Primeiro, a vontade. A vontade é um conjunto de pontos que uma personalidade ou voz pode usar para tentar tomar o controle do Zé ou ganhar uns bônus em algumas rolagens. A vontade aumenta e diminui bastante durante o jogo, mas em jogos comuns, você começa, né, o turno 0, a rodada 0, com 10 pontos de vontade. Além disso, todas as personalidades ou vozes têm um set de habilidades, mas não é um set de habilidades comum, como visto em Ordem Paranormal ou Dungeons and Dragons. É você que cria as habilidades da tua personalidade. Coisas podem ser bem simples, como do tipo, sou bom de cama ou sei usar armas de fogo, até coisas muito mais complexas, do tipo, sei utilizar da engenharia social para cativar os corações das pessoas que eu achei lindas no meio da festa. Vulgo, eu sei paquerar muito bem. Você pode optar por ter 2 habilidades ou 3, mas vale lembrar que se tu optar por ter 3 habilidades, tu vai ter que começar o jogo com 7 pontos de vontade e não 10. E pra ganhar o jogo, porque nesse RPG a gente tem um vencedor, é muito simples. Tu precisa cumprir mais objetivos, que no sistema são chamados de obsessões, do que as outras personalidades ou vozes que estão na tua cabeça. No caso, na cabeça do Zé, junto contigo. E as obsessões têm 3 níveis. O primeiro nível, que é o mais fácil, são coisas simples, do tipo beber 2 litros de água em um dia. É uma coisa muito simples que é facinho de fazer e tal, então é uma coisa fácil, essa é a obsessão nível 1. O nível 2 é onde a coisa fica um pouquinho mais interessante, porque são coisas que tu comumente não realizaria no seu cotidiano, mas não são, na prática, muito difíceis de serem feitas. Um exemplo é tipo tu entrar em uma área restrita vestindo a fantasia do Batman pra bater em bandido. Tá, ok, isso foi um exemplo muito ruim de algo que não é difícil. Mas, meu amigo, o nível 3 é onde as coisas ficam muito interessantes e engraçadas. Esse nível é o mais difícil e são coisas exageradamente, tipo assim, é pra despirocar completamente. É tipo roubar um avião e viajar com ele até a Filipinas, tá ligado? E isso influencia no jogo das outras personalidades também e vai mexendo e vai mesclando, enfim. 3 níveis de obsessões, nível 1 mais facilzinho, mais simples, nível 2 médio, nível 3 coisas absurdamente incríveis e loucas que tua personalidade tem uma obsessão por fazer. Agora vamos falar do jogo e como se joga esse incrível jogo pra gente, né? O bom é que esse sistema é muito simples de aprender, então não vai demorar muito. O jogo começa com um teste de controle, sempre que o Zé acordar, ou o John, né? O teste de controle determina qual das personalidades que vai controlar o Zé nesse turno, nessa rodada. Nesse teste, né, as regras dizem que os jogadores têm que apostar, né, pontos de vontade e, tipo, mostrar, tipo, ao mesmo tempo, assim, né, os pontos de vontade. E o cara que apostou mais pontos de vontade leva o controle. Mas eu não gosto de fazer dessa maneira. Eu uso um homebrew que eu fiz, que eu acho muito engraçado, que é um leilão pra ver quem toma o controle do Zé. Aí as personalidades apostam elas leiloam, né, fazem lances com os pontos de vontade delas. E aí se torna uma coisa muito mais divertida porque tem uma discussão, tem uma coisa mais, entendeu? Mais flex e tal, eu acho mais interessante, mas fica a critério aí, se eu só tô dando uma dica. E o jogador que ganhou, né, apostou mais pontos ou lanceou mais pontos, leva o controle do Zé até o próximo teste de controle acontecer. Agora, se mais de uma personalidade apostar a mesma quantidade de pontos de vontade no Zé, essas personalidades vão ter que decidir no dado quem que vai levar o controle. E esse dado é um simples D6, né? Muito simples, todo mundo tem em casa, um simples D6. E esse D6 aí determina, então, o jogador que tirar o número maior determina, então, se em caso de empates, a pessoa que vai controlar o Zé.
Agora fica um pouco mais interessante porque as personalidades começam a tretar, porque a pessoa que ganhou o controle do Zé perde os pontos de vontade que ela apostou. As que não ganharam o controle do Zé ficam com os pontos de vontade que elas apostaram sem perder eles. Ah, e também não tem limite de rodadas pra uma personalidade estar no controle do Zé. Pode ter 3 rodadas a mesma personalidade no controle, ou 5, ou só uma. Tudo depende dos resultados dos testes de controle, então não tem um limite pra isso. O mestre começa a rodada descrevendo como o Zé acorda, e o Zé pode acordar normalmente, ou em um beco escuro, ou em uma ilha na Filipinas, porque a última personalidade levou ele pra Filipinas. Então assim, o mestre descreve como ele acorda, e o Zé, ele pode acordar em vários momentos diferentes, em vários lugares diferentes, e isso deixa a coisa ainda mais engraçada e divertida pra se jogar. E aí funciona que nem um RPG comum, sempre que tiver uma dificuldade em algo, né, uma tarefa que exige uma certa dificuldade, se rola um dado, e no sistema só são utilizados D6, ou seja, é um RPG que se você nunca jogou RPG, ou se você tem amigos que nunca jogaram RPG, é um ótimo sistema pra apresentar, porque é muito simples, tem D6, que é um dado que todo mundo tem em casa, né, você tem dado em casa, eu sei disso, eu tô de olho, é muito simples, então rola um D6 ali pra determinar se tu é bem sucedido no teste ou não. Se tu acha que tu tem uma habilidade que faça sentido ser usada naquele teste, tu avisa o mestre e tu precisa rolar só um 3 naquele dado, pra conseguir ter sucesso. Agora, se tu não tem uma habilidade, tu precisa rolar um 6 completo. A personalidade também pode usar pontos de vontade pra melhorar e conceder bônus. Então um ponto de vontade igual a mais um no dado. Então tipo, né, vou gastar um ponto de vontade, aí tu dá mais um. Aí se tu gastar muitos pontos de vontade, tu pode até considerar que foi um sucesso automático, porque já chegou no número 6. Mas tem que tomar cuidado, porque testes de controle estão vindos aí, tu não quer ficar fora do controle do Zé, né? E agora entra a parte onde determina o fim de um turno. Um turno, eu falo turno, mas é rodada, na verdade, então perdoe. Quando eu falo turno, eu tô querendo dizer rodada. Sempre que o Zé acorda, se machuca, ou a personalidade que estiver no controle dele conclui uma das suas obsessões, ou se ela não consegue concluir uma ação, acontece um teste de controle de novo. E se o mestre achar que as coisas estão meio paradas também, o Zé pegou ali um ônibus, tá indo na lotérica, jogar na Mega Sena, porque ele faz isso sempre. Aí ele pegou um ônibus, as coisas estão meio paradas, não tem muito o que fazer. Aí o mestre pode rolar um dado, né, pra determinar se vai ter ou não um teste de controle, pra ver se o Zé vai cochilar no ônibus e acordar com outra personalidade. E isso acontece se o resultado do D6 que o mestre jogar for 4 ou mais. Além disso, todas as vezes que o Zé dormir, cochilar, né, pregar no sono, todas as vezes que o Zé fizer isso, as personalidades / vozes ganham mais um ponto de vontade. E agora vem uma parte muito divertida no sistema, que é, apesar de só uma personalidade poder controlar o Zé, poder falar como o Zé, poder fazer as ações do Zé, todas as personalidades ainda existem dentro da cabeça do Zé e ficam conversando entre si. Então, tipo, as personalidades continuam fazendo um roleplay ali enquanto o Zé tá existindo, e aí eles ficam discutindo e podem conversar com a personalidade que tá no controle do Zé, tentar persuadir ela e tal, e não sei o que, a realizar as obsessões delas e ficar tretando assim, e é muito divertido, é muito divertido. Vira um RPG de divertidamente neste ponto. O jogo só acaba quando o Zé morrer ou quando todos os pontos de vontade das personalidades acabarem, né? E o Zé morre não porque ele fica sem pontos de vida, mas porque o mestre determina que algo que ele fez foi extremamente absurdo e que é impossível ele continuar vivo. No final, e apenas no final, as personalidades, né, as vozes revelam as obsessões que elas tinham que cumprir e as obsessões que elas cumpriram. E é importante que seja só no final elas revelarem isso pra ser mais divertido. Aliás, se uma personalidade cumprir a obsessão de outra personalidade, essa obsessão cumprida conta pra essa personalidade que teve a obsessão cumprida. Então por isso que é engraçado esse roleplay que pode acontecer dentro da mente do Zé enquanto uma personalidade tá no controle. Porque tu pode acabar fazendo uma obsessão assim de forma indireta, conversando com outra personalidade só. E esse, meus amigos, foi um vídeo rapidinho sobre Everyone is John, ou Todo Mundo é o Zé, como eu tinha falado lá no meu TikTok, que ensina, basicamente, tudo que tu precisa pra começar jogando. Então eu já vou te pedir, né, pra tu se inscrever aqui no canal, pra tu se inscrever ali no Spotify, pra tu responder na caixinha de perguntas, colocar aqui nos comentários uma história que tu teve com esse sistema. Então, se tu aprendeu a jogar por aqui, fecha o vídeo, marca uma partida, joguem e venham aqui colocar e comentem qual foi a sua experiência dentro desse sistema muito engraçado. E é isso, eu espero que vocês se divirtam bastante jogando com essas dicas que eu coloquei aqui. E se eu te ajudei ou se tu achou esse conteúdo interessante, por favor, deixa um like que ajuda bastante. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.